só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, eu acho que todo mundo aqui sabe, ou quase todo mundo, que Israel era um povo escolhido de Deus, para Deus proteger Israel, cuidar de Israel, para ser um povo de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Então, Deus havia feito uma aliança com Israel, de cuidar de Israel, de ser o Deus de Israel, desde que Israel andasse nos caminhos do Senhor. Mas, nessa passagem que a gente leu acerca do profeta Elias, era um tempo em que Israel estava sendo governado por um rei muito mau. O nome desse rei era Acabe. E esse rei, ele destruiu os altares onde o povo antes trazia ofertas ao Senhor. Ele mandou matar todos os profetas de Deus que havia em Israel. E ele construiu novos altares para ídolos, para deuses falsos. E o deus falso que ele mais construiu altar, eu creio que foi Baal. E só que ainda havia um homem de Deus naquela terra. E o nome desse homem era Elias. Só que naquela época também, aquela região em Israel, chamada Samaria, estava passando por fome extrema. E não tinha nem mato para dar comida nem para os animais. E um dia esse rei Acabe chamou o mordomo dele, que chamava Obadias, para procurar comida, procurar planta para dar para os animais. E eles foram. E o rei falou bem assim: você vai para um lado procurar que eu vou para outro. E assim foi. Só que Obadias, o mordomo do rei, era um homem temente a Deus. E quando o rei, a Bíblia diz no versículo 4 do 1 Reis 18, que quando o rei matava os profetas, Obadias pegava os profetas, pegou os 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu eles numa cova e alimentou eles com pão e com água. Então, em meio a toda aquela perseguição aos crentes, a toda aquela levantamento de altares a ídolos falsos, Obadias era um homem que temia a Deus. E Obadias, quando ele foi no caminho dele procurar comida, ele encontrou o profeta Elias, que era um homem de Deus que trazia a palavra de Deus para Israel naquela época. E quando ele encontrou Elias, ele perguntou: é o senhor mesmo, Elias? E Elias falou: eu sou. Chama o rei que eu quero falar com o rei. Aí Obadias temeu, porque Obadias falou bem assim: meu senhor, não teve nação ou rei onde o rei Acabe não mandasse alguém para procurar você, para te matar. E você manda agora chamar Acabe para você falar com Acabe? Obadias falou desse jeito que eu vou falar agora. E se eu, indo procurar Acabe, de repente o Espírito de Deus te toma e te leva não sei para onde, e quando o rei chegar, você não vai estar aqui, o rei vai me matar. E aí Elias falou bem assim, no versículo 15 diz: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que hoje eu vou me apresentar a ele. Elias era um homem de Deus. E quando há uma pessoa de Deus no lugar, essa pessoa faz diferença. Eu lembro quando eu estava no hospital, das várias vezes que eu fui para o hospital, as pessoas que ficavam nos quartos ao lado, nos boxes ao lado, eles diziam que eles viam algo diferente da gente, porque eles viam que a gente era até animado para toda a situação ruim que estava acontecendo. E assim, o profeta Elias, ele fazia diferença no meio daquele povo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Quando o Senhor diz isso, é porque Ele quer mostrar por meio de nós o total poder dEle, a grandeza dEle. Como Ele fez com Elias, como Ele operava milagres por meio da vida de Elias, Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer mostrar ao mundo que Ele realmente é santo, que Ele realmente é o Todo-Poderoso por meio da nossa vida. E assim que Ele fazia por meio de Elias. E quando o rei veio encontrar com Elias, o rei Acabe, ele chamou para Elias e disse: é você que é o perturbador de Israel? E Elias falou bem assim: não, você que perturba Israel, porque você fez Israel deixar os mandamentos do Senhor,
versículo 1 Reis 18:19, falou: Ó Acabe, manda reunir-se a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, que era o deus falso da época, e os 400 profetas de Azera, que era outro deus falso da época. Me chama a atenção, irmãos, que eram 850 profetas de deuses falsos contra Elias, que era um só. E assim foi, o rei juntou todo o povo com esses profetas de ídolos falsos no Monte Carmelo. E quando Elias chegou na frente daquele povo, Elias falou bem assim, versículo 21. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. E quando o povo ouviu aquilo, o povo nada lhe respondeu. Porque o povo tinha vergonha, né? Com certeza eu creio que o povo tinha vergonha do que estava fazendo. Porque Deus havia operado sinais e maravilhas no meio do povo de Israel. Então o povo de Israel, deixando os mandamentos do Senhor, preferindo seguir outros deuses, ele sabia que Deus tinha operado. Ele sabia que ele estava errado. Mas ele preferia seguir os conselhos do seu rei, preferia seguir os seus próprios caprichos. Deus é santo. E ele conhece totalmente o coração do homem. Ele sabe quando o homem está fazendo o que é certo ou errado. Por isso que a gente não precisa se preocupar se alguém vai achar que a gente é crente ou não. Porque importa Deus saber disso. Porque máscaras podem enganar pessoas. Mas Deus é o conhecedor dos corações. E Deus conhecia o coração de Israel. E Deus sabia que Israel havia se desviado do caminho dele. Deus sendo totalmente puro, a palavra santo no dicionário tem um significado também de puro mesmo, totalmente puro. E Deus sendo totalmente puro, totalmente santo, ele não habita em corações onde há sujeira. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:2: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhum mal como o nosso Deus. Por isso que o Senhor não aceita as pessoas se prostrarem ante ídolos. Às vezes os ídolos são até os nossos próprios caprichos, porque só o Senhor é Deus. E Elias, quando ele se ajuntou diante do povo e falou: se o Senhor é Deus, vocês seguem a Deus; se Baal é Deus, vocês seguem a Baal. Elias também falou assim: só eu fiquei nos profetas do Senhor, e os 450 profetas de Baal estão aqui. Traz então pra gente 2 cordeiros. Eles vão pegar um dos cordeiros e eu vou pegar um dos cordeiros. Nós vamos partir e cada um vai colocar sobre a lenha. E assim foi. Os profetas de Baal pegaram o cordeiro dele e partiram e colocaram sobre a lenha. E a Bíblia diz, no versículo 24, Elias disse: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E o povo concordou com essa palavra. E os profetas de Baal pegaram o cordeiro deles, partiram, montaram o altar deles lá, tudo direitinho. E a Bíblia diz que eles ficaram de manhã até o meio-dia clamando a Baal para responder a eles. Mas a Bíblia diz bem assim: porém não havia voz que respondesse. Claro que não havia voz, porque Baal não era Deus. Aleluia. É tolice você fazer orações, algo que não pode te responder. Isaías 45 falava que os ídolos são obras das mãos de homens. A Bíblia diz claramente assim: a mesma madeira que uma pessoa pegava, que o artista, que era quem fazia as esculturas, pegava para fazer a comida dele, ele pegava para fazer o Deus dele. E se prostrava diante daquele metade da madeira que ele não fez comida e clamava, chamava: você é o meu Deus. E era assim que aqueles profetas de Baal faziam. Então não havia quem respondesse, porque Baal não era Deus, Baal não tinha vida, só o Senhor é Deus. E eles ficaram de manhã até a tarde clamando. E a Bíblia diz que eles se cortavam com faca, segundo o costume, até derramar sangue sobre eles, para ver
bem assim: olha, chame Baal, porque clamar mais alto, porque ele pode estar viajando, pode estar dormindo, pode estar falando e não está escutando vocês. E quando chegou a tarde, depois que os profetas de Baal ficaram se cortando, dançando em cima do altar, fazendo um monte de maracutaia para ver se o Deus dele respondia, Elias falou bem assim, disse a todo o povo: chegai a mim. E o povo se chegou a ele. E Elias reconstruiu o altar do Senhor que havia se quebrado. E a Bíblia diz que Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, a quem Deus chamou para ser o povo dele. E isso me chamou muita atenção, porque Israel havia se esquecido da aliança de Deus. Israel havia se esquecido que Deus o havia chamado para servir a Ele. Que Deus o havia chamado para ser amigo de Deus. Israel havia deixado os mandamentos do Senhor e preferido andar nos seus próprios caminhos, segundo a cegueira de seus olhos. Mas Elias, não. Elias pegou o altar do Senhor, que havia sido quebrado por aquele rei mau, e reconstruiu. Talvez hoje, cada um de nós tem um altar com Deus. Cada um de nós tem uma oferta, uma vida a prestar conta a Deus. E talvez hoje o seu altar com Deus está sujo, está quebrado, foi deixado de lado porque você preferiu dar prioridade a outras coisas. Mas hoje o Senhor te chama a reconstruir o seu altar. Porque quando nós reconstruímos a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus, Ele opera sinais e maravilhas no meio de nós. Quando nós ofertamos o nosso melhor a Deus, um altar puro, um altar santo, porque o Senhor Deus é santo, Ele recebe a nossa oferta. E Ele envia o seu fogo santo do céu e nos aviva e transforma o nosso coração de uma maneira tal que nós não sejamos os mesmos, mas do seu coração. Na frente do povo que havia se rebelado contra o Senhor. E Elias era chamado ainda de um perturbador de Israel. E Elias ora a Deus e fala: Senhor, mostra esse povo que só tu és Deus. Aleluia. Mostra esse povo que só tu és Deus, Criador dos céus e da terra. E inclusive dessas pessoas que aqui estão, que te abandonaram. E a Bíblia diz que desceu o fogo do céu. Aleluia. E consumiu a carne que estava em cima. Consumiu a lenha que estava embaixo da carne. Consumiu as pedras que estavam embaixo da lenha e da carne. Consumiu a água que Elias havia jogado em cima das pedras. E consumiu até o pó aonde estava o altar. Hoje Deus quer mostrar a sua glória na nossa vida. Hoje Deus quer derramar o seu fogo consumidor sobre a nossa vida. E avivar-nos de maneira tal que façamos a diferença onde quer que estejamos. Hoje Deus quer nos santificar, porque o Deus Santo nos santifica. E a Bíblia diz, em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. A nossa história hoje pode não ser a nossa história de amanhã. A sua história hoje pode ser um caminho de pecado, um caminho de derrota, um caminho de sujeira. Mas Deus é o transformador de história. Deus tira alguém da lama, do lamaçal do pecado, e põe ele em cima dos montes, junto com os príncipes, para reinar e para mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus e que a Ele pertence o poder, as nações, a terra, a glória e a honra eternamente. Hoje deixe Deus transformar a sua vida, santificar o seu coração e mostrar em você e por meio de você a sua glória, o seu poder, e que realmente só o